Bom, pessoal, estamos aqui de novo, né, para falar sobre a solidariedade do mal. Davi, o grande rei de Israel, é o nosso exemplo hoje. É o nosso personagem que eu quero estudar hoje. Nós falamos no último vídeo sobre essa questão das personalidades fracas, das personalidades que não mantêm os princípios, não mantêm os marcos antigos, como diz a Bíblia. E a pior coisa que tem, nós podemos nos modernizar, nós podemos crescer, nós podemos avançar, nós podemos enriquecer, mas nós não podemos perder os marcos antigos, não podemos perder os princípios, porque são os princípios que vão nos manter no caminho que Deus nos colocou. E falando sobre Davi, né, Davi hoje é um exemplo que eu quero citar para você. A Bíblia diz que Davi foi o maior rei de Israel. Você vai a Israel hoje, o túmulo mais visitado de Israel é o túmulo de Davi, depois do túmulo de Jesus. Por quê? Porque Davi é um exemplo de superação, é um exemplo de ter derrotado Golias, é um exemplo de ter mantido a sua fidelidade para Saul, mesmo quando Saul estava perseguindo ele. Vocês devem lembrar do fato que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não o fez porque ele diz assim que não, disse que não poderia tocar nos ungidos de Deus. Eram princípios que regiam a vida de Davi. Porém, num determinado momento, quando ele começou a crescer, parece que esses princípios começaram a perder os valores, né? Os princípios formam os valores e os valores formam uma personalidade. Se os seus princípios são esquecidos, logo os seus valores são depreciados e logo você começa a abrir a sua mente para outras coisas. Então Davi, ele começa a ter muitas vitórias, e aqui no texto de 1 Crônicas 20, né, Joabe, que era o general de Davi, conquista um povo, os filhos de Amon, e traz para Davi uma coroa, e coloca a coroa nas mãos de Davi. Só em ouro a coroa pesava 34 quilos, fora as pedras preciosas. Então Davi pega e coloca aquela coroa sobre a sua cabeça, e ali parece que é uma chave que gira. Na verdade, Davi já vinha vindo numa decadência, né? Quando ele se envolve com a mulher de Urias, a Betseba, né, e cria toda aquela situação que vocês conhecem também a história. E agora Davi estava ali, né, colocando a coroa de Amon na sua cabeça. Só que aquele ato simples de colocar uma coroa como se fosse um troféu estava mostrando alguma coisa. Então hoje eu quero falar para vocês sobre as fracas. Então eu quero que você entenda, querido, que Davi ele faz algo ali que gera nele, né, uma mudança na sua personalidade. Mostra a fraqueza que ele tinha, porque ele começa a perder a visão dos valores. Então, ele incita, ele ordena, na verdade, o primeiro censo de Israel, ele ordena que todo o povo de Israel seja recenseado, ele quer saber quantas pessoas estão servindo ele quer mostrar que tem poder, ele não precisa provar nada para ninguém. Mas agora ele quer mostrar que tem poder, ele quer mostrar que ele é o tal, ele quer mostrar que ele pode. Né? E assim foi. Se ele tivesse mantido os princípios, você acha que ele teria se apropriado da mulher, de um soldado dele? Jamais. Jamais, porque a Bíblia fala, a Bíblia não, a Torá, que era a lei que ele servia, falava, que é o Antigo Testamento, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, falava que não podia jamais fazer isso. Mas Davi, ele se apropria, sabe? Então, o empoderamento, querido, essa sensação de poder, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. E você sabe que Satanás, ele nos tenta o tempo todo, nos dando esse empoderamento. Né? Lembra do que ele falou para Eva? Olha, se você comer, Deus está com medo que você fique tão parecido quanto ele, tão poderoso quanto ele.
né? É o empoderamento da mulher, é o empoderamento das pessoas, é isso, é aquilo. E nós temos que tomar cuidado, porque senão os valores vão sendo jogados fora, jogados na lata do lixo. Então, o que, que acontece? Davi ele dá lugar ali ao pecado, porque a sensação de poder parece que dá uma licença para pecar. Parece que a pessoa acha que ela tem o direito de pecar porque ela tem poder nas suas mãos. E muitas vezes Deus não nos dá o poder que nós precisamos, porque, como diz o ditado popular, Deus não dá asa para cobra. E de repente a sua vida não vai para frente, sabe por quê? Porque você, se Deus te der um pouquinho mais, você tem uma personalidade fraca, você vai acabar errando. Então eu quero falar algumas coisas aqui importantes sobre isso, né? Sobre a personalidade. Nossa personalidade é formada pela nossa mente. E você sabe que em todas as minhas ministrações, eu cito Romanos 12, versículo 1 e 2. Porque eu acredito nisso mesmo. Eu acredito que se nós podemos mudar a nossa mente, nós mudamos todo o resto. Mas quando eu falo de mudar a mente, eu não estou falando para você quebrar os marcos antigos, para você quebrar princípios. Não, pelo contrário. Na verdade, você muda a mente para fortalecer os princípios, para fortalecer a tradição e continuar avançando. Na verdade, mudar a mente é renovar, é dar uma oportunidade nova, é fazer algo diferente, mas sem quebrar os princípios antigos. Por que, que o mundo está vivendo hoje? Porque princípios foram quebrados. E quando você quebra princípios, tudo começa a dar errado. Mas vamos continuar aqui, né? Então, Davi, ele começa a assumir uma linguagem diferente, né? Na linguagem de hoje, né? Mentalidade, mindset é uma palavra, um termo em inglês que significa o conjunto de coisas que formam um pensamento. Então Davi começou a mudar o pensamento. Quando ele coloca aquela coroa de Amon, ele está se achando, sabe? Ele começa a mudar o pensamento, ele começa a achar que ele é o poderosão, ele começa a achar que ele é o maioral, ele é o poderoso. Então ele começa a mudar. E quando você muda, você começa a se permitir palavras. Você começa a se permitir coisas que não são de Deus. No meu último livro, né, eu lancei esse livro aqui, O Poder Secreto das Palavras, e eu falo sobre isso, sabe, gente? Eu falo como a pessoa, a linguagem que a pessoa utiliza pode mudar e pode estragar com a vida dela. E Davi, ele muda a sua linguagem, já não é mais aquele Davi que era o homem segundo o coração de Deus. Na verdade, ele ia ser chamado homem segundo o coração de Deus por causa do que eu vou falar daqui a pouco. Mas o que acontece? Ele começa a entender, quando ele cai em si, porque quando ele comete aquele erro de fazer o recenseamento, Deus manda o juízo em seguida. E sabe o que acontece, gente? 70 mil pessoas morrem. 70 mil. Você sabe o que é 70 mil pessoas morrer? É isso aí. É muita gente. Então, a Bíblia diz que 70 mil pessoas morrem. Então, Davi, ele cai em si. E ele pede perdão a Deus. Aliás, se Davi ele é o homem segundo o coração de Deus, como diz o texto, eu acredito que isso muito se deve ao raciocínio rápido de Davi de perceber que estava errado e se arrepender logo. E confessar logo, falando, eu fiz mesmo, me perdoa, Senhor. Ele fez isso com relação a Betseba, ele fez isso agora em relação ao recenseamento. Então ele muda as suas palavras. E depois ele muda a postura, porque a postura que ele tinha assumido era a postura de um déspota, de um ditador, de alguém que estava acima de todos e acima de todos, né? O nosso presidente atual, ele diz, né? Deus acima de todos, né? Deus acima de tudo. Então, é muito importante que isso seja uma verdade mesmo, que ela realmente aconteça. E isso, as palavras, de acordo, elas são chanceladas, legitimadas pela postura que a pessoa tem. Então, Davi, ele mostra uma postura de arrependimento. Logo, Deus já o perdoa.
né? E por último, o mindset, né, a mentalidade, são palavras, a postura e a ação. Ou seja, primeiro você começa a se permitir um linguajar, falas que não convém, que não são de Deus, você se apropria de um discurso que não tem nada a ver com os princípios de Deus. Depois, você muda a sua postura, você talvez seja de ser uma pessoa humilde passa a ser arrogante, ou ao contrário, né? Você que é uma pessoa confiante passa a ser uma pessoa que não confia, que não tem mais confiança, né? E aí as suas ações vão ser a consequência de tudo isso. Então, Davi, ele fez essas coisas aí de errado, mas o que ele fez de certo? E aí onde eu estou chegando no ponto crucial desse vídeo. Davi se arrepende, gente. Davi, ele percebe logo, sabe? Ele percebe logo, puxa, errei. Aí ele pede perdão, ele se submete a Deus. O texto diz, né, que o profeta fala, você escolhe, Davi, o que você quer? Você quer cair na mão dos homens e tal? Não, eu quero estar na mão de Deus. Sabe, estar na mão de Deus é melhor do que estar na mão dos homens. Se você quebra a lei, você vai para as mãos dos homens. Mas se você cumpre a lei, você faz o que tem que fazer, você está na mão de Deus. Então, Davi, ele muda. Nós estamos vivendo essa época do coronavírus, e corona quer dizer coroa. Não coloque a coroa do coronavírus, né? É, existe um livro que fala sobre a civilização ocidental, e nesse livro fala como é que nossa civilização ela se construiu em cima de duas culturas, a cultura grega e a cultura romana. E essas duas culturas extremamente pagãs, extremamente permissivas do ponto de vista humano, permissivas quanto a sexo, permissivas quanto a poder, permissivas quanto a tudo quanto é coisa. Vamos nos permitir. Esse é o discurso dessas culturas, onde o homem se transforma em Deus e são muitos deuses. Aí depois essas culturas elas dão lugar a um ateísmo, a uma proibição de misturar Deus com as coisas desse mundo, com as coisas naturais. E não tem como desconectar uma da outra. As pessoas vão para as faculdades e lá não se pode falar de Deus, né? Diz que o país e uma sociedade tem que ser laica, né? Que ela não tem que acreditar em Deus. Claro que não é isso no ponto central, mas na verdade é isso que estão querendo colocar. Não deixa Deus para lá, não vão colocar Deus no meio que Deus dá confusão. Sabe, futebol e religião não se discute, sabe essa história? Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu estou te convidando a mudar a tua mentalidade e a colocar Deus em tudo na sua vida. Coloca Deus, mistura Deus em tudo. Você vai ver que a sua personalidade vai se fortalecer. E por último, gente, não deixe os deuses que formaram essa cultura que veio lá dos greco-romanos. Mamon, que é o deus das riquezas, que domina a pessoa, né, que é o deus do poder, da força, né? Tome cuidado com isso, né? Moloque, que é aquele que não respeita a vida, né? Que a vida se torna uma coisa inútil. Você pode aproveitar de quem você quiser, você pode engravidar quem você quiser. Se engravidou, você pede para abortar. E isso é Moloque na vida das pessoas, que era um deus da antiguidade. E por último, não está na Bíblia, mas também é muito conhecido, Nosferatus, que era um deus que é um deus do medo, é o deus do vampirismo, é o deus que eles transformam numa coisa boazinha hoje, né? Os livros da Steph Meyer estão aí vendendo, fazendo filmes, milhões e milhões e milhões de cópias vendidas no mercado. Então, o que é isso? Eu quero dizer uma coisa para você, essa é a cultura desse século. Mas a Bíblia diz em Romanos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você renovou a sua mente, a sua personalidade se fortalece, e se a sua personalidade se fortalece, você vence qualquer coisa, porque a tua fé vai seguir a tua personalidade.
Tá ok? Então eu quero nesse final de live, orar por você. De live não, desculpe, desse vídeo. Orar por você, para que Deus te abençoe, para que Deus te dê vitória, né? E fortaleça a sua personalidade. Não vai na conversa de pessoas que não são de Deus. Não assuma uma linguagem que não é de Deus. Não haja e não tenha uma postura daqueles que não são de Deus. Você é príncipe. Você é princesa. Um príncipe, uma princesa, não vai em qualquer lugar, não fala qualquer coisa, não come qualquer coisa, porque ele é real, ele é da realeza. Você está entendendo o que estou querendo dizer? Então ele não é como todo mundo. Está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Você faz parte do reino. Tá bom? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que nesse momento ela receba paz, receba alegria, receba poder do teu Espírito Santo para fortalecer a sua personalidade, para que ela não seja levada, como diz o apóstolo Paulo, em qualquer vento, por qualquer doutrina, por qualquer ensinamento. Pelo contrário, meu Deus, que esta pessoa assuma uma postura só, uma mentalidade só, porque isso vai fazer dela mais do que vencedora. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus te abençoe, né? Curta esse vídeo, compartilha ele, né? Faz aí o que tem que ser feito para que a gente possa multiplicar esse ensinamento. Deus abençoe e fica na paz.